E aí, quando ela olha, uma assombração lá, tentando entrar na casa, e ia e batia no vidro da janela, e aquilo ali quase matou a menina de medo. O medo. Fala para mim aí, qual que é a função do medo? Primeiro, eu quero que você explique para o pessoal qual é a função do medo, né? Porque ele existe um porquê. E qual é a função do medo? Essa é a primeira pergunta que eu vou te fazer. O medo em si, ele tem a finalidade de. O medo é natural. O medo é como se fosse um presente de Deus. Mas o interessante é que todo presente, se você utilizar da forma incorreta, ele pode te prejudicar. É mesmo você tomar aí 20 litros de água, vai te matar, você vai afogar. Se você tomar água demais, vai te prejudicar. Então, tudo precisa de ser na dosagem correta. Então, o medo inicial, ele tem a finalidade de te proteger. Proteger de você fundar na frente de um carro, proteger você de fundar na frente de uma arma. Então, esse é o ponto básico do medo. Só que quando o medo ele é utilizado de uma forma incorreta, ele pode destruir a sua vida. Então, como a gente estava falando sobre o medo, quando você tem medo, carrega um medo excessivo, você acaba deixando de fazer o que precisa de ser feito, para de viver a sua vida para viver a vida do outro, como, por exemplo, quando você tem medo de perder alguém, de separar, que aí já vem a dependência emocional, quando você tem medo de ficar sozinha, sozinho, esse sentimento ele já acaba perturbando a sua vida, tirando a sua paz. Na verdade, não é só o medo. Tudo que você usar incorretamente vai te prejudicar. E o medo também é um deles. Então, o telefone, se você usar incorretamente, ele vai prejudicar você. As redes sociais, a sua mente, os pensamentos acelerados, os seus sentimentos. Então, todos os sentimentos são naturais. Mas quando você não sabe como utilizar, eles vão destruir você. Eles vão acabar com você. Então, sobre a mente, nós temos a máquina mais poderosa que existe. Mas se a gente não souber utilizar essa máquina, ela vai nos destruir. Ela vai acabar com a gente. Então, a mesma coisa que pode ser bom, utilizando incorretamente, pode ser terrível. Pode destruir por completo uma vida. Ou bloquear por completo. O medo, ele tem mais a função, hoje, principalmente, na minha linha aí que eu atendo com a reprogramação mental, com a hipnose clínica, que é libertar pessoas de traumas. O medo é a principal ferramenta que mais bloqueia pessoas. Então, quase todas as pessoas que são bloqueadas, o medo está ali em primeiro lugar. Interessante. E o medo de assombração? O que você me fala? O medo de assombração, na verdade, todos os medos, ele vai vir para você através de algum evento. Então, para você ter medo de assombração, você precisa de ter passado por alguma experiência negativa, de ver, por exemplo, eu já atendi cliente, interessante isso que você trouxe, eu atendi uma cliente que ela tinha muito medo de assombração. E ali a gente foi buscar a causa, né? Na hipnose a gente vai buscar a causa. A gente não trabalha só, eu acho que é isso. A gente vai buscar o que trouxe esse medo. Aí a gente chegou em uma cena, na primeira cena onde ela desenvolveu o medo de assombração, a mãe dela tinha deixado ela sozinha, cerca ali de 4, 5 anos de idade, para ir comprar algumas coisas à noite. Eu acho que ela tinha ido na padaria, algo assim. E aí essa menina ficou sozinha em casa e ela começou a ouvir alguns barulhos ali por lá de fora, próximo da janela. E aí quando ela olha, uma assombração lá, tentando entrar na casa. E ia e batia no vidro da janela, e aquilo ali quase matou a menina de medo. E a partir daquilo ela desenvolveu um medo terrível de assombração. E aí, na programação, a gente foi entender o que era aquilo, o que era aquela assombração. E aí, depois, ela descobriu que era. Tinha um pé de mamão ali bem próximo da janela, e aí estava ventando e o vento batendo as folhas de mamão na janela. E aquilo balançando, para ela, ela conseguiu compreender que era uma assombração. E, na verdade, era só as folhas do mamão batendo ali no vidro, e a partir daquilo ela desenvolveu muito e muito medo. Mas o medo pode ser de algo que você vivenciou,
O medo pode ser de algo que você ouviu. Então, ou seja, se os seus pais começam a dizer para você, cuidado, cuidado com isso, cuidado com a assombração, cuidado com o homem do saco, cuidado, 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 cuidado. As O pessoas homem do saco eu conheço. vão se desenvolvendo o medo. E aí pode ser também, então pode ser de algo que você viu, de algo que você ouviu, ou de algo que você começou a imaginar, visualizar na televisão, alguma coisa assim. Então o medo ele sempre vai vir através disso, como por exemplo o medo da assombração. Nada vai ser criado do nada. Para você ter um medo, você precisa de ter passado por uma experiência negativa na sua vida.